amiga, olá amigo, eu sou o professor Paulo Roberto Padilha e nós estamos aqui continuando a nossa série Reinventando Freire, né, da IPF TV, uma TV que nós estamos aqui iniciando hoje com a professora doutora em Políticas Sociais e Serviço Social, Francisca Pini, grande companheira de histórias, né? A Francisca Pini, ela, além de assistente social e professora, né, ela é ativista, pesquisadora em políticas sociais, em direitos humanos, é também diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire e consultora da Faculdade Paulos de Comunicação. É uma grande companheira, a Francisca Pini, profunda estudiosa dos direitos humanos, né, Francisca? E sempre que fala de direitos humanos, ela parte de uma perspectiva histórico-crítica, né? E sempre fala em educação em direitos humanos. A Pini, ela nos dá a visão permanentemente crítica dessa perspectiva educacional, ou seja, conhecer a realidade para transformá-la. Então a Fran vai aqui nos dar o prazer, né, ela que também é autora, junto com a Janaína Abreu, de um belo artigo do livro Reinventando Freire, Os Direitos Humanos Mudando a Cara da Escola e da Sociedade. Então, Fran, queria que você já nos falasse, iniciando a nossa conversa, como os direitos humanos mudam a cara da escola e da sociedade, que tem a ver com o título do próprio artigo. Obrigada, IPF TV, professor Paulo Padilha, pelo convite a mim realizado. Primeiramente, é importante refletir os direitos humanos na perspectiva da educação emancipadora, que precisa ser compreendido numa perspectiva histórico-crítica. É preciso compreender que há diferentes abordagens desses direitos e nós vamos abordar como um projeto de educação que fortalece a democracia, a convivência com a diferença e a diversidade e com o pleno exercício da cidadania ativa. Em 1989, o professor Paulo Freire ele foi convidado a realizar uma palestra sobre educação em direitos humanos na Faculdade de Direito da USP. Naquele seminário, o Paulo Freire problematizou que é necessário refletir direitos humanos e sua intrínseca relação com a educação, com os direitos sociais, econômicos e políticos, e defendeu a tese de que a policidade da educação demanda do professor e da professora que se assumam como seres políticos, pois todos que defendem algum projeto, portanto, não existe uma única forma de pensar a vida e a sociedade. Então, todos que defendem algum projeto são seres políticos, inclusive aqueles que se dizem não partidários. Outro aspecto que Paulo Freire abordou no seminário foi que o educador e educadora de qualquer campo político precisa ser competente no que faz. E ele destacou 3 atributos: competência no método, no conteúdo e nos objetivos. E aí ele destaca por que faço, a favor de quem faço e como abordo os conteúdos. Isso revela o seu modo de estar sendo no mundo. Por isso que a educação defendida por Paulo Freire tem diretrizes, valores e princípios que reconhece a pluralidade de pensamento, a diversidade e o exercício democrático no que se refere à ocupação do espaço político como espaço do bem comum. A educação em direitos humanos, nessa perspectiva, ela exige teoria social, reconhecimento da realidade e um profundo alicerce em valores éticos e humanitários. Fran, você está dizendo a questão da fundamentação da educação em direitos humanos, né? E no artigo, você e Janaína, aliás, que estará conosco também num outro programa, né? Vocês discutem a educação popular emancipatória como fundamento da educação em direitos humanos. Quer dizer, justamente isso que está falando, né? Queria que você falasse um pouquinho mais dessa educação popular como fundamento para a educação em direitos humanos. Bom,
a educação popular como fundamento da educação em direitos humanos, ela é oriunda do movimento de luta desse processo histórico do Brasil. Então, se nós olharmos para a nossa formação sociohistórica, o Brasil é atravessado por lutas sociais. Acho que desde 1500 podemos assim afirmar que as lutas marcam a nossa formação sociohistórica. Só que a entrada da concepção de direitos humanos no Brasil, ela é datada do período da ditadura civil e militar de 64, quando os movimentos se viam com os direitos civis e políticos totalmente violados pelaquela conjuntura, e por conta desse contexto o Brasil começa a lutar para que houvesse a abertura do regime para a democracia. Então, um primeiro momento que os direitos humanos entram no Brasil é esse momento de 64 até 80, quando nós vamos ter a anistia dos presos políticos, e com a anistia, estes movimentos que estiveram na luta para a abertura do regime, eles continuam se organizando para pautar uma educação em direitos humanos. E aí, professor Paulo, essa educação em direitos humanos, ela vem ainda de forma a pensar disciplinas como formação cívica, formação cidadã, ainda não com uma política de educação em direitos humanos. Isso ocorreu de 80 a 90. Em 1990 haverá uma interrupção nesse projeto de pensar a educação em direitos humanos, porque o Brasil, como todos os países da América Latina, vão sofrer um forte ataque do projeto neoliberal. E isso vai dificultar os avanços nessa educação em direitos humanos. Em 90, os movimentos sociais continuam organizados para buscar um momento político de construir uma política de educação em direitos humanos. E de 90 até 2003, esses movimentos que nunca estiveram descansando, porque no Brasil os movimentos sociais, sindicais e populares nunca descansaram, porque é um país que sempre vivemos com muitas lutas, foram adensar as reflexões teóricas, metodológicas e de valores para conceber um plano nacional de educação em direitos humanos. Então, como que a educação popular emancipadora fundamenta a educação em direitos humanos? Então, como eu disse inicialmente, se a educação emancipadora é uma educação que promove o exercício pleno da democracia, da cidadania ativa, do diálogo, do respeito às diferenças e à diversidade, eu penso que a escola ela precisa se apropriar desses valores, desse conteúdo, para construir novas propostas metodológicas de ensino e aprendizagem. Eu vejo que você cita a escola agora, Fran, e você acabou de falar também dessa necessidade da educação popular estar presente na educação de direitos humanos e também na educação regular, no ensino formal. Queria te perguntar também, até para finalizar, e convidar o nosso espectador a ler o seu artigo, que está muito bonito, está muito bem completo, está denso, mas agradável de ler. A questão da articulação em redes sociais, os movimentos sociais e também dos fóruns, dos quais você tem participado tanto, representando inclusive o Instituto Paulo Freire. Então, como é que você diria que no seu artigo você nos sugere a fortalecer esse diálogo nos fóruns, movimentos sociais e também junto com a educação formal, para que a educação de direitos humanos esteja presente na nossa vida, eu diria, cotidiana? Então, professor Paulo, é importante verificar que nos escritos de Paulo Freire, ele pouco se referencia a direitos humanos. Ele tem uma prática totalmente fundamentada nos direitos humanos, mas ele não utiliza essa concepção. Então, nós que o lemos, que utilizamos... O reinventamos, Reinventamos,
nós percebemos que ele é o fundamento, né, em termos de concepção teórico-metodológica, ele é o fundamento da educação em direitos humanos. Mas é preciso compreender que a escola formal, né, e os espaços não escolares ainda não se apropriaram nem da sua concepção teórico-metodológica, nem da concepção formulada pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. O que vem a ser uma educação em direitos humanos? É uma educação que educa o conteúdo, né, mas também educa para a vivência de valores e atitudes. Então, é uma educação que promove uma mudança cultural no ser humano. Para haver uma mudança cultural, é preciso que eu reveja meus conceitos, é preciso que seja aberta a novas vivências e é uma educação permanente. Não é uma educação pontual ou episódica. E aí, olhando para os ministérios que estão implementando o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é o Plano Nacional, eu não comentei ainda, ele é composto por 5 eixos: educação básica, educação superior, educação não formal, educação em mídia e educação para a segurança pública e o sistema de justiça. O único ministério que formulou diretrizes para a educação em direitos humanos é o Ministério da Educação. Lá ele aponta que essa educação precisa ter vivências cotidianas nas escolas, no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio e no ensino superior. Então, o MEC ele formulou as diretrizes, mas as escolas ainda não se apropriaram das diretrizes. E neste momento, o que a gente espera, porque o Instituto Paulo Freire também compõe o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, e no comitê nós estamos avaliando como que os ministérios poderão avaliar nos seus 12 anos, né, do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos a sua implementação. E a gente tem alguns dados, evidentemente ainda não sistematizados, que a educação é a que mais avançou. Evidentemente, só se avança quando temos gestores públicos comprometidos com essa educação que se contrapõe à cultura do ódio, da intolerância, né? Uma educação que de fato pensa o sujeito no seu contexto, na sua realidade, e ela, com esse processo, né, dialético das relações entre professor, professora, educando, educanda, vai tecendo esse novo conhecimento. E no Instituto Paulo Freire, o que o Instituto tem feito ao longo dos seus 27 anos é pensar o que a realidade nos oferece nos processos que nós fazemos de formação. Nós nos valemos desses processos construídos socialmente, né, pela sociedade, como o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e colocamos à disposição dos gestores, que em geral não os conhecem. E ao promover esse encontro, né, com uma gestão pública comprometida com o projeto democrático popular, esses gestores colocam para os seus trabalhadores da educação, por exemplo, que é preciso se ressignificar, se reinventar. E é nesse processo que o IPF tem conseguido construir, com gestões públicas da educação, da assistência social, os orçamentos participativos, sistematizações que conseguem registrar processos educativos vivenciados que demonstram que em certos espaços houve de fato mudanças nesse campo que a gente tem chamado de educação em direitos humanos. Olha, a gente se sente mais do que provocado e provocada, né, a aprofundar essas reflexões a partir da fala da Francisca Pini, que vocês veem, né, fazem um link aí da educação popular, encharcando, fundamentando a educação em direitos humanos, a necessidade de articulação nacional, né, e ao mesmo tempo em que instituições locais, ONGs, o Estado, a sociedade civil se articulam, né, em redes, movimentos e fóruns, dos quais
A Fran tem sido marcantemente participativa, né, para fazer o que já existe de avanço no Brasil, né, Fran? Realmente, em termos de Constituição, em termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em termos de declarações nacionais, né, de direitos humanos, que elas possam realmente se efetivar e entrar em todos os níveis de educação, seja na educação em direitos humanos, seja na educação pública, popular, privada, em todos os campos, né, no sentido de aprofundar e fazer presente, né, a educação de direitos humanos na nossa vida. Isso não é só o desafio dos gestores públicos, mas de todos nós, né? Que você falasse então, uma palavra de incentivo ao nosso telespectador, né, aqui da IPF TV, para que ele possa também, né, agregar sua energia a esse movimento que você tão defende. Como o professor Paulo disse, a educação em direitos humanos, ela não é apenas para gestores públicos. Ele é uma educação que é para toda a sociedade. Por isso, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos elegeu prioridades. E aí a mídia, ela cumpre um papel prioritário na difusão dessa educação, quando ela veicula informações, noticiários que dialogam, né, com essa cultura da não violência, quando ela dialoga com a cultura dos direitos e, acima de tudo, quando a gente percebe que os agentes públicos, sim, porque nós temos, né, um Estado que tem por natureza assegurar direitos sociais, políticos, econômicos, e aí nós realmente esperamos que o Estado seja um dos proponentes dessa educação em direitos humanos, mas sabendo que em cada território nacional, em cada cotidiano miúdo da vida, a educação em direitos humanos precisa estar presente, mas para que ela esteja presente é preciso que haja a sua disseminação, e isso ocorre por meio dos espaços públicos, as políticas sociais de assistência, saúde, educação, habitação, entre tantas outras. Fran, muito obrigado por sua presença. Você falou muito em presença e se manteve aqui presente o tempo todo, com energia, garra, coração, experiência, né, nos dando aí alguns elementos do artigo que foi escrito por ela e por Janaína Abreu. Olha, muito obrigado por sua participação. Não deixe de clicar aí e dar o seu like no nosso canal IPF TV, né? Como eu tenho já falado, IPF TV, o seu canal de educação, de cultura, de direitos humanos. Um abraço a todas e a todos e muito obrigado pela audiência. Compartilhe. Até mais.